Nós aqui não buscamos o espiritismo. Não, nenhum de vocês está aqui buscando o espiritismo. Nós estamos buscando a evolução, nos aprimorar, a reforma íntima. Se nós buscássemos somente a doutrina espírita nas suas letras, ficaríamos em casa, estudaríamos os livros e decoraríamos. Mas é necessário essa convivência, é necessário esse entrelaço entre os espíritos para que você possa aprender realmente sobre o verdadeiro espiritismo. O tema escolhido para mim foi um tema que, quando eu fui conversar com o Daniel, eu disse: mas olha, diante da rebeldia. Ele disse: para você, é a sua hora, você vai brilhar nesse tema, não precisa nem estudar mais, porque compete a você falar, você é dona do tema. Quando nós falamos em rebeldia, nós pensamos sempre no aspecto negativo. E Emmanuel vem disciplinando muito bem esse lado, disciplinando o lado que nós devemos evitar, disciplinando o lado que nós devemos enxergar da rebeldia nesse item, que todos já leram e sei que ainda vão ler. Por minha vez, coube a mim, por intermédio do Daniel, do meu mentor, falar do lado positivo da rebeldia também. Eu não vim ensinar matemática porque eu nem sei, viu, gente? Foi ralada a minha vida inteira. E a única vez que eu fui muito mal foi em matemática, e porque eu resolvi colar seguindo um espírito. As pessoas perguntam muito: você não usa, né? Como se a gente tivesse o poder de usá-los, né? Você não usa os espíritos para fazer algumas coisas na sua vida? Eu já tentei. Quando criança eu tentei, e foi numa prova de matemática que eu fui pior, porque eu perguntei para ele qual era a resposta, ele saiu olhando e eu escolhi. Olha, veja bem o que você pede, né? Veja bem a importância do saber pedir. Ele disse: escolha dentre as alunas aqui a que a senhora quer que eu pegue a prova. Eu olhei, aos meus olhos a mais inteligente, e disse: aquela. Ela tirou um e eu tirei um também. Fomos grandes companheiras na ré, que a gente chamava ré na época, na recuperação. E com isso eu aprendi, né, que eu não devo usá-los para estes meios. Então hoje não vim ensinar matemática, mas por um estudo do Daniel, por um exemplo que ele sempre me dá, faz parte do dia a dia. Não é um estudo para decorar, para se falar em palestras, mas é algo que profundamente o Daniel me traz no meu dia a dia, a identidade de Euler. Essa equação, ela é a mais famosa no mundo aritmético. Isso porque ela tem dentro dela os 5 elementos mais famosos e mais importantes desse mundo. E você olha para ela e vê o quanto ela preserva a simplicidade. Ela é chamada de identidade porque não importa o conjunto de números que você usar, o resultado ainda assim será 0. E aí, quando você olha para ela, você pode pensar que diante dessa grandeza, dessa perfeição que ela comporta nesse mundo, ela poderia ser soberba e reinar absoluta dentre tantas outras equações. Mas ela continua simples e resguardando a simplicidade. Daniel, um dia, quando me apresentou essa equação, ele me disse: veja só, um leigo ou qualquer pessoa iria dizer o que sobre essa equação? Resultado 0. A soma de todos os esforços, a soma dos meus esforços, dos seus esforços, resultará em 0. Quando a gente não consegue compreender a denominação, o verdadeiro significado do 0, nós temos a tendência a acreditar que isso é ruim. Alguém aqui já recomeçou na vida sem ter que zerar? Alguém já recomeçou do meio? Alguém já teve que mudar tudo na sua vida, mas começou do meio? Não. Nós resetamos, nós zeramos, nós deixamos o passado, na importância que ele tem para o presente e para o futuro, apenas como uma lembrança do que devemos ou não devemos fazer. Portanto, a soma dos esforços, sim, é 0. E deve ser 0. Qualquer resultado fora disso não vai te permitir ser uma nova pessoa amanhã. E depois, e depois, e depois. Ah, Mayra, mas um dia não vai existir esse amanhã. Não neste plano, mas tem muitos amanhãs ao longo das nossas encarnações.
E seguindo isso sobre rebeldia, ele perguntava para mim, você sabe o que é a palavra rebeldia? Porque sempre que a gente pensa em rebeldia, você pensa numa pessoa descontrolada, que não aceita os comandos que lhe passam, insubordinada. Pois nós vemos apenas essa questão de hierarquia no mundo material. Nós enxergamos com os nossos olhos, olhos de quem tem um emprego, um trabalho, uma faculdade, dentro de casa com os nossos pais, e portanto nós devemos obediência. E na nossa visão pequena e humana, obediência é sinônimo de humilhação. Porque se eu obedecer, se eu estiver ali diante dos comandos, eu estou sendo humilhado, porque eu não posso me exaltar sobre aquele que está me comandando. Mas na realidade, a rebeldia, ela nasce de um fruto de paz. Toda paz é fruto de uma rebeldia, de alguém, de um povo. Sabe quem foi um dos maiores rebeldes que já passou por este plano, por este planeta? Jesus. Jesus foi um rebelde com causa. Se rebelou contra as leis dos judeus, do qual ele fazia parte, mas aquelas leis que eles sabiam que não incluíam na humanidade alguma regalia espiritual, alguma soma espiritual. Jesus foi um iconoclasta. Iconoclasta é aquele que não pregou nenhuma religião como absoluta, nenhum dogma foi absoluta diante dos seus olhos. O que ele pregou foi amor, paz, caridade e perdão. Hoje em dia, nós usamos as religiões como meta de atacar alguém. Nós abrimos a Bíblia muitas vezes e pegamos o versículo, aquela teologia de pinça que diz, eu vou provar que eu estou certo e você está errado, com a mesma Bíblia. O que muda é só a interpretação. Nós começamos um jogo moderno de materialismo enorme, que é de dizer, eu consigo provar algo que está errado para o mundo, mas para mim está certo. Então Daniel disse, você já pensou, se não existisse a rebeldia, nós não estaríamos hoje aqui podendo falar sobre espiritismo. Nós não estaríamos aqui hoje, mulheres, podendo usar calças, podendo estar no mercado de trabalho. Nós não teríamos dado passos largos ao futuro. E isso não é só material, isso é espiritual também. Então, a rebeldia, ela tem um fundo de bondade, um fundo de atuação dentro da espiritualidade. Nós só falamos em espíritos rebeldes, aqueles que nós consideramos maus, ou aqueles que nós consideramos que não buscam ajuda. Fechamos os olhos para aqueles espíritos que, diante da rebeldia que eles trazem, vêm a este planeta todos os dias, com teimosia absoluta, tentar ensinar a todos nós o que nós já deveríamos estar fazendo, o que nós já deveríamos ter aprendido. É um ato de rebeldia deles, porque eles poderiam ficar onde estão, colhendo os frutos da sua evolução, dos seus passos aqui terrestres. Então tudo é bom. Existe uma senhora em Brasília que ela fundou o Vale do Amanhecer. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Vale do Amanhecer é conhecido, é Tia Neiva o nome dela. Ela já desencarnou. E ela tinha essa frase, tudo é bom, inclusive a rebeldia. Eu sei que aqui no Congresso tem muito psicanalista, psicólogos, né? Tem uma mistura muito bonita de ciência, de fé. Então, uma vez eu ouvi Karnal falando sobre a questão da não aceitação dos variados sentimentos. Nós aceitamos que nós temos os sentimentos de alegria, de bondade, de amor, de carinho, e a gente começa a jogar para fora, a colocar numa caixinha o sentimento de ódio, de raiva, de desgosto. Mas eles também são sentimentos e devem ser aceitos e devem ser acolhidos. Acontece que eles devem ser trabalhados, mas aceitos como sentimentos. Então, diante da identidade de eu, Daniel me fez uma pergunta e disse, qual é o sentimento que mais machuca o ser humano? Qual o sentimento que vocês acham que mais machuca o ser humano? Podem falar. Culpa? Perseguição? Decepção. Quem mais? Indiferença. Medo, mágoa. Daniel um dia disse, o sentimento que mais machuca o ser humano é o amor. E eu parei e pensei,
Você quer que eu fale isso no congresso? Olha o primeiro ato de rebeldia, que o sentimento que mais machuca é o amor, depois do Aloysio, do Sócrates, do Raul Teixeira, da Célia, da Silvia, vim falar só de amor. Você quer que eu vá lá e diga que o que mais machuca é o amor? Sim. Você subirá lá e dirá que o sentimento que mais machuca é o amor. E aí ele continua a dizer, antes fosse aquele amor entusiasta, aquele amor dos romances renascentistas, né? Aquele amor dos músicos piegas, aquele amor dos melosos. E ele disse, olha uma curiosidade, meloso, em catalão significa maduro. E aí você percebe que só alguém muito maduro, um espírito muito maduro, poderia compreender por que o amor machuca mais que qualquer outro sentimento. Ele disse, antes fosse o amor das riquezas materiais, que é senhora do amor moderno, onde nós não sabemos mais definir o que é valor e o que é preço. Antes fosse o amor das religiões, que utilizadas como ferramentas de ataque, tentam nos encabrestar. E nós ainda culpamos doutrinas e religiões. A culpa só é nossa. Nós não somos algo que cabe numa caixinha de alguém. Espíritos são livres. E, portanto, se você se aperta para caber em algo que não te cabe, não é o problema do outro. O problema é seu. Se você calçar um 39 e comprar um sapato 36 e se apertar para caber nele, a culpa não é do sapato. A culpa é sua. Então ele vai falando sobre o amor e dizendo o seguinte: o sentimento que mais machuca é o amor que não é compreendido. É o amor que nós frutificamos aqui na terra como verdadeiro amor, como essência do verdadeiro amor. E o que não é. O nosso amor aqui na terra nos faz sentir um pelo outro o sentimento de posse. E posse é justamente isso, deter sobre alguém o gozo, a posse, o estado da pessoa. E quando você pensa que você não é detentor nem de você mesmo, isso te causa uma rebeldia sobre o que seria o amor. E é esse amor pequeno, humano e materialista que te machuca. Não é o amor da grandeza, não é o amor que você vai angariando e vai descobrindo junto à sua evolução. Não é esse amor que te machuca. O amor, ele permite que nos seus momentos mais difíceis, que no momento que você esteja cansado, deprimido, angustiado, que no momento que você se conduz à tristeza, ele não te pede para desistir. O verdadeiro amor, ele espera você descansar. Esse é o verdadeiro amor. Todo o resto é um sinônimo que você criou para justificar os seus atos, para justificar aqueles que você se condiciona a conviver. Por que é tão fácil amar a Mayra que está aqui nesse momento? Você não come 1 quilo de sal com a Mayra, como diz no Nordeste, né? Você não come feijão com a Mayra. A Mayra do YouTube, a Mayra do Instagram, essa eu também amo muito, muito, muito. Porque essa é aquela que vem apresentar para vocês a versão Mayra espírita. Ah, Mayra, mas espera aí, então nós temos várias personalidades e que nós usamos para sobreviver neste mundo. A personalidade do trabalho, a personalidade do centro espírita, a personalidade daquela que está lá fora conduzindo um ambiente. Só que todas são uma só. Mas a espírita é essa que nós ainda não conseguimos compreender. Você não é espírita só nesse congresso. Você não é espírita só dentro da casa espírita. Não é uma roupa que você tira e que você coloca. Você é espírita, mas na essência do espiritismo, quando você se traveste disso em qualquer lugar. No seu trabalho você é espírita. Portanto, se você prega aqui no púlpito a compreensão, se você prega a tolerância, mas não tolera o seu coleguinha de trabalho, sinto lhe informar. Você pode até ser um simpatizante da doutrina, mas espírita você não é. Se você prega dentro do centro espírita a caridade moral, mas lá fora você dá o jeitinho brasileiro, você não é espírita. Se você prega a caridade material, mas só aquela que pode ser tirada a foto e instagrável, como falam por aí, né, no Instagram, sinto lhe informar. Você só tem o ego alto, você não é espírita.
E aqui eu não estou falando da doutrina de Kardec, eu não estou falando de nenhuma outra, como dizem, linha doutrinária do espiritismo ou do espiritualismo. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que o Daniel tem um pensamento fixo nisso. O espiritismo nasce com a humanidade. O espiritismo nasce quando o Criador resolve nos colocar aqui para a convivência, resolve dar uma chance a seres criados perfeitos, porque nós somos perfeitos. Eu sou perfeita, 100%. É muita modéstia, né, gente? Não, mas eu sou perfeita e você também é. Nós somos criaturas de um Criador perfeito. Dizermos que somos imperfeitos, colocamos no Criador uma culpa, uma detenção de que Ele não tem. Ele nos criou perfeitos, mas nós temos imperfeições. Sou perfeita com imperfeições. E é nelas que reside o meu momento de evoluir para mostrar para o Criador que eu honrei a memória da criação.